Muito bom dia, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje um conjunto de acordos relativos a trocas de informação em matéria fiscal, assinados entre a República Portuguesa e os governos do Belize, das Ilhas Virgens Britânicas, das Ilhas Turcas e Caicos, dos Estados e da Federação de São Cristóvão e Neves para combater a evasão e fraudes fiscais. Estes acordos permitirão que as autoridades fiscais de uma parte solicitem às autoridades competentes da outra parte os elementos que considerem relevantes para a correta avaliação da situação tributária de um contribuinte específico, proporcionando assim formas mais eficazes do combate à evasão fiscal e fraude fiscal. O Conselho de Ministros apresentou também à Assembleia da República, aprovou para apresentar à Assembleia da República uma proposta de resolução de alteração ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. O Conselho de Ministros aprovou igualmente o acordo de parceria e cooperação reforçadas entre a União Europeia e a República do Cazaquistão. O objetivo deste acordo é substituir o Acordo de Parceria e Cooperação de 1999, atualizando e consolidando a relação entre as duas partes. Finalmente, o Conselho de Ministros discutiu a situação económica do país à luz dos dados tornados públicos nos últimos dias pelo Instituto Nacional de Estatística, muito em especial em matéria de diminuição da taxa de desemprego. Para mais explicações sobre este tema, dou a palavra ao Sr. Ministro do Trabalho. Muito obrigado. Muito boa tarde. O Conselho de Ministros teve a oportunidade de debater a situação económica do país no contexto em que, como sabem, é marcado pelo início da fase terminal de elaboração, da fase final de elaboração do Orçamento de Estado para 2017. E, portanto, tivemos a oportunidade de efetuar um debate aprofundado sobre a situação económica, debate esse que servirá de certo para estruturar as opções macroeconómicas e o próprio cenário macroeconómico que vão servir de base à elaboração do orçamento para 2017. Há três questões fundamentais, três ideias de base que resultaram do nosso debate. Em primeiro lugar, aquela que tem a ver com o facto de os indicadores mais recentes, que são conhecidos do Instituto Nacional de Estatística, apontarem para uma aceleração da recuperação económica. Sabemos que a recuperação económica ainda está longe dos objetivos que pretendemos atingir, mas os últimos dados referentes ao segundo trimestre de 2016 mostram que, quer do lado um contributo positivo para o crescimento, quer do lado da procura externa, que é o lado do equilíbrio externo, quer do lado da procura interna. E, portanto, isso são sinais positivos que, voltando a dizer que não sendo ainda da dimensão e com o potencial que o Governo ambiciona, são sinais positivos. A economia portuguesa não é uma economia em estagnação, é uma economia em recuperação económica. E isso, obviamente, continuará a ser um vetor fundamental, um objetivo fundamental para o ano de 2017. Aprofundar essa recuperação económica, nomeadamente na sua dimensão do investimento e, em particular, aproveitando de forma mais efetiva os recursos disponíveis no âmbito do Portugal 2020. O segundo aspecto, que decorre naturalmente deste primeiro aspecto que referi, tem a ver com os dados que foram conhecidos relativamente à evolução do emprego e do desemprego. Como sabem, os dados do segundo trimestre de 2016, confirmados pelos dados mensais conhecidos ainda ontem, apontam para uma significativa e continuada redução do desemprego, mas também, e pela primeira vez de uma forma clara, para um crescimento do emprego líquido no nosso país. Este facto, estes dados estatísticos são da maior importância. Portugal situa-se no plano europeu como um dos países que está a conseguir uma recuperação mais significativa no plano do emprego, tendo atenção em particular que partimos de uma situação muito desfavorável, e são dados que confirmam outras indicações que têm vindo a ser conhecidas, quer do lado, por exemplo,
dos desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional, que também tem vindo a diminuir, principalmente os fluxos de novos desempregados, em particular do desemprego jovem, mas também um bom comportamento das receitas da Segurança Social, que, como sabem, tem a ver com a evolução do emprego e dos salários. Portanto, é uma economia que atinge, no segundo trimestre de 2016, a mais baixa taxa de desemprego desde o início das crises económicas, não é, obviamente, uma economia que esteja em estagnação, é uma economia que dá sinais claros de recuperação e dá sinais claros de que pode prosseguir este caminho de reforço das suas condições de desenvolvimento. Um terceiro aspecto tem a ver com o facto de ser também extremamente importante que no plano internacional, no plano, nomeadamente, das relações com a União Europeia, Portugal ter vindo a conseguir desbloquear alguns dos dossiês mais críticos que o Governo teve que gerir. Em particular, referindo-me mais concretamente ao último acontecimento, à estratégia que vai permitir dotar a Caixa Geral de Depósitos dos instrumentos necessários para se assumir como um ator fundamental no processo de financiamento da nossa economia e desenvolvimento do nosso país. Portanto, o acordo atingido e as negociações feitas com a Comissão Europeia e com a União Europeia para a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos mostram bem que, na sequência, aliás, do que vinha acontecendo desde a aprovação do Orçamento para 2016, que hoje temos um clima de diálogo e de concertação com a Comissão Europeia, que é sempre, obviamente, exigente e difícil, mas que tem produzido resultados positivos. Com base nestas três dimensões, estamos em condições de avançar para a elaboração do Orçamento de Estado e para a construção de uma estratégia de desenvolvimento que reforce o crescimento económico, que defenda a criação de emprego e prossiga na diminuição da taxa de desemprego e que garanta também os nossos compromissos no espaço europeu. Aí é, obviamente, de enorme importância a capacidade de diálogo que temos mantido com as estruturas europeias, mas é também decisivo o facto de a economia portuguesa, nomeadamente nesta vertente, na sua dimensão orçamental, do Orçamento de Estado, estar a dar sinais muito claros de que Portugal irá atingir de uma forma confortável os objetivos em matéria de redução do déficit orçamental e que será possível que o déficit, com os dados que conhecemos, e conhecemos já dados numa parte significativa deste ano, que o déficit se situe claramente abaixo dos 2,5% do PIB, como aliás o Sr. Primeiro-Ministro ainda ontem referiu. Tudo isto são fatores que constituem fatores de estímulo para o nosso próximo exercício orçamental, mas constituem também desafios extremamente exigentes e extremamente importantes que o Governo hoje avaliou e que prosseguirão, obviamente, nas próximas semanas com a elaboração do Orçamento de Estado para 2017. Muito obrigada, Sr. Ministro. Primeira pergunta para a SIC. Sr. Ministro, pergunto-lhe se esta recuperação ainda que tímida da economia portuguesa dá motivos ao Governo para pensar em eventuais aumentos de pensões e, se isso vier a acontecer, de que forma é que o Governo espera então conseguir recuperar ou encaixar esse aumento de pensões? Sr. Ministro. A recuperação... Peço desculpa. A recuperação é uma recuperação que situa em patamares que o Governo pretende aumentar, pretende reforçar, mas tem, em algumas das suas dimensões, já sinais muito significativos. Em particular, talvez ainda não acompanhados por outras áreas, mas em particular no mercado de trabalho, aquilo que estamos a assistir no mercado de trabalho é uma redução. Repare-se que a taxa de desemprego no segundo trimestre está já abaixo daquela que era a estimativa do próprio Governo e que muitos consideravam uma estimativa excessivamente otimista. Pois bem, os dados aí estão a demonstrar que o mercado de trabalho tem hoje um dinamismo de criação de emprego, de criação líquida de emprego, que há muito não conhecia. E, portanto, não se chamaria de estes sinais, de uma forma genérica, sinais tímidos. Em alguns aspectos são sinais sólidos, acompanhado, por exemplo, com os bons resultados nas contribuições para a Segurança Social, sinais sólidos de que a economia tem
tem fatores de dinamismo positivo que são extremamente importantes. Aquilo que, obviamente não irei aqui adiantar, até porque o Governo ainda não os decidiu, os aspectos, quaisquer aspectos particulares do Orçamento de Estado para 2017, mas o Governo continuará aquilo que foram, continuará a concretizar aquilo que foram as suas opções fundamentais desde o início. E uma delas passou pela recuperação de rendimentos dos portugueses. Como sabem, o ano 2017 é ainda um ano em que se irá ter um reflexo orçamental significativo, o cumprimento dos compromissos assumidos em matéria de recuperação de rendimentos e de restituição dos cortes efetuados em matéria de salários e pensões, e, portanto, isso ir-se-á traduzir numa recuperação global de rendimento dos portugueses, em particular desses setores, o Governo já no ano anterior, ao fim de vários anos de congelamento, voltou a pôr em funcionamento o mecanismo normal de atualização de pensões, por exemplo. Agora, as opções que nessas matérias de rendimentos serão tomadas serão consistentes com dois objetivos. O de aprofundar e continuar a estratégia de recuperação de rendimentos das famílias, e o segundo, de manter os nossos compromissos em matéria de redução dos desequilíbrios orçamentais. Ana Coutinho de Correia, Agência Lusa. A minha pergunta é sobre o ponto 2 do comunicado, as alterações ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Gostaria de perceber melhor, ou perceber efetivamente o que foi aprovado. Obrigada. O Governo vai apresentar à Assembleia da República uma alteração ao artigo 124 do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que dava possibilidade ao Estado aderente àquele estatuto, no caso Portugal, de, durante o período de 7 anos, declarar não aceitar a competência do Tribunal relativamente a crimes de guerra que pudessem ter sido praticados por nacionais seus ou no seu território. Portanto, é esse o sentido dessa alteração que será proposta à Assembleia, na medida em que é a competência da Assembleia propor essa alteração. Boa tarde, Tiago Contreiras, da RTP. Sr. Ministro, no fundo reiterou os argumentos que já ontem o Primeiro-Ministro tinha deixado a propósito dos dados económicos. Pergunto-lhe se, à luz daquilo que ouvimos na boca dos anteriores responsáveis governativos, que este caminho é um déjà vu e que irá conduzir a um novo resgate, como é que entende este tipo de críticas? E à Sra. Ministra, fora do âmbito do Conselho de Ministros, gostaria de lhe perguntar se faz algum comentário, ou qual é o comentário que o Governo português faz, à destituição de Dilma Rousseff, decidida ontem pelo Senado brasileiro. Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro, professor. Muito obrigado. Bom, nós temos ouvido ao longo dos últimos tempos responsáveis políticos do maior partido da oposição, em particular, e ex-governantes da anterior maioria, temos ouvido a identificação de riscos de grande dimensão que se avizinhavam da economia portuguesa. Não é um discurso novo, é um discurso que já vem desde a tomada de posse deste governo, foi pré-anunciado a incapacidade de negociar interna e externamente o orçamento para 2016, foi anunciado uma degradação das nossas condições económicas, de uma evolução negativa do desemprego. Todos os males do mundo foram profetizados por aqueles que tiveram, até há bem pouco, responsabilidades governativas. Foi dito que a economia portuguesa era uma economia em estagnação, sem dinamismo. Bom, uma economia em estagnação e sem dinamismo não reduz as suas taxas de desemprego. Não tem um crescimento, como confirmam os dados do segundo trimestre, um crescimento do seu nível de investimento. Ainda que não tenhamos, apesar da recuperação já efetuada, não tenhamos ainda em plena execução os fundos respeitantes ao Portugal 2020, pela simples razão que o governo anterior, apesar de, com
com vários anos de atraso, então 2 anos de atraso, não tinha conseguido que esse instrumento decisivo para a nossa capacidade de investimento pudesse estar em funcionamento. Portanto, as críticas que têm sido feitas são críticas que revelam que o maior partido da oposição está desfasado da situação portuguesa, que o maior partido da oposição está bloqueado, está fechado num discurso e numa posição que não mudou desde que, há pouco menos de um ano, se constituiu um governo alternativo e uma maioria alternativa em Portugal. Seria bom, até para que a oposição possa cumprir o seu papel, que é sempre um papel extremamente importante na democracia, que o PSD, em particular, o maior partido da oposição, deixasse de se constituir como permanente oposição ao país e passasse a apresentar propostas que pudessem ajudar a resolver os graves problemas que o país ainda tem. Agora, aquilo que é evidente, é ainda ontem, mais uma vez, confirmado com a emissão de dívida que foi colocada no mercado, com taxas inferiores, com uma diminuição das taxas que foram aplicadas, é que Portugal tem condições para, obviamente, com esforço, com muita determinação e baseado no esforço das empresas e dos trabalhadores, ultrapassar os bloqueios e as limitações que a nossa economia ainda tem. Muito obrigada também pela questão. Naturalmente não foi discutida no Conselho de Ministros, nem cabe ao Governo pronunciar-se sobre o funcionamento das instituições normais, das instituições de outro país. Se me pergunta pessoalmente, é com pena que eu vejo partir, antes do fim do mandato, a primeira mulher presidente eleita do Brasil, mas naturalmente se houver alguma ilegalidade, como é levantado pela senhora ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, ela vai ser apreciada no recurso que será feito para o Supremo Tribunal. Mas isso diz respeito ao funcionamento das instituições brasileiras, democraticamente eleitas ou escolhidas segundo a sua própria Constituição. Portanto, a minha pena é pessoal por ter sido a primeira mulher eleita como Presidente do Brasil e vê-la partir em circunstâncias que não são naturalmente agradáveis para a própria, desde logo. Muito obrigada, de qualquer modo, pela sua questão. Penso que não temos... Só mais uma pergunta, Sr. Ministro. Relembrou há pouco e bem a lei que já está em vigor da atualização das pensões, que tem em conta, obviamente, a inflação. Percebi que será por aí que prefere a atualização das pensões, ao contrário do que defende, por exemplo, o PCP e o Bloco. Rejeita completamente a ideia de aumentar as pensões mínimas. Acha que isso pode trazer negociações difíceis para a elaboração do orçamento, nomeadamente para a Segurança Social, para o próximo ano? Muito obrigado. Eu fiz apenas referência àquilo que aconteceu ano passado e que foi um primeiro passo de reposição de uma normalidade do funcionamento das leis em Portugal, neste aspecto como em muitos outros. Desde logo pela reposição da normalidade constitucional no que respeita à elaboração das leis, em particular das leis do orçamento no nosso país. Aquilo que irá acontecer no orçamento de 2017 não está ainda definido, não tenho uma confiança muito grande que será possível elaborarmos um orçamento que continue a manter a nossa fidelidade aos compromissos que assumimos com os portugueses e assumimos conjuntamente com os partidos que viabilizaram esta solução governativa, mas também manter os compromissos que temos com a estratégia de diminuição, de saída do procedimento de déficit excessivo. Tudo aponta para que Portugal consiga fazer em 2016, com os indicadores de execução orçamental que possuímos e que são já correspondentes a uma parte significativa do ano. Portanto, a pergunta que me faz, antevejo dificuldades, não me parece, julgo que continuando como iremos continuar, até porque decorre da aprovação do Orçamento de 2016, que já em 2017 essa devolução de rendimentos aos portugueses seja maior, cresça, porque em muitos aspectos só foi aplicada a uma parte do ano 2016, em 2017 essa devolução será
durante todo o ano. Isso será um instrumento de estímulo à economia e de estímulo ao rendimento das famílias, e eu julgo que teremos todas as condições para, mais uma vez, chegar a um entendimento e um ponto de convergência entre as diferentes forças políticas que criaram condições para esta solução governativa, e que nós teremos um orçamento de 2017 que, mais uma vez, cumpre estes dois objetivos. O objetivo de estimular a economia e o rendimento das famílias, e o objetivo de sermos fiéis aos nossos compromissos internacionais. Quer dizer que nós procuraremos estimular a economia sem cortar no rendimento das famílias, e que também, gostaria de acrescentar, não reconhecemos legitimidade a quem escondeu tanta informação e meteu debaixo do tapete em matéria financeira e deixou o país cheio de tantos problemas não resolvidos, para agora vir dizer que esta política é desastrosa ou não satisfaz os objetivos, o interesse nacional. Muito obrigada. Muito obrigado.